A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Seja bem-vinda a este espaço de graça e de bênção, onde vamos refletir com a ajuda do Monsenhor Ascânio, através desse livro que é uma maravilha. Você que sempre está conosco já sabe disso, você que está chegando pela primeira vez, tenho certeza que vai fazer essa experiência hoje. Quero abraçar você que está conosco através do YouTube, a você que está nos vendo pelo Facebook. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se não segue ainda a nossa página, comece a fazer isso agora, sem demora. Queremos mandar um abraço muito carinhoso para todos os ouvintes da Rádio Cultura de Quixadá, a Rádio do Bem, Cultura FM 102.1. E um abraço hoje muito particular para a nossa querida Raquel. A Raquel é ouvinte da Rádio Cultura, acompanha todos os dias o Breviário da Confiança lá na cidade de Quixadá. Raquel, receba o nosso abraço e a nossa alegria pela sua audiência. Se você, assim como a Raquel, acompanha o Breviário da Confiança através da Rádio Cultura de Quixadá, de segunda a sexta às 8 da noite, aos sábados às 4 da tarde, você pode e deve interagir conosco, tá bom? Vou dizer para você o nosso número de WhatsApp para você, assim como a Raquel, mandar sua mensagem de áudio, de texto, dizendo de onde escuta o Breviário, o que é que ele tem gerado na sua vida, e a gente vai se conhecendo e a gente vai crescendo, tá bom? O número é o seguinte: 88 é o código de área, 998378192. Vou repetir devagar. 88 é o código de área, 998378192. Fica então o nosso abraço para você, Raquel, e para todos os ouvintes da Rádio Cultura FM. Vamos agora acolhendo quem está conosco ao vivo, né? O pessoal que está aqui fiel no Breviário da Confiança através do Instagram. Bom dia, Ednarda, Crislaine, Marnilde, Eneide, Dona Gilda, seu José Afonso, a Narda, a Maria, só gente boa, não é? Sejam bem-vindos, é bom demais ter vocês aqui conosco, né? A Luciana já está aqui também, querido Oswaldo, doutor Oswaldo, um abraço para você, para a Amanda, a Simone, a Sarmento, a Edna, olha, só gente boa. Diana, tudo bom? Como é que você está, Diana? Catinha, seja bem-vinda. Só gente boa aqui no Breviário da Confiança, e nós vamos convidar, tem a Josélia também, está com duas Josélias, né? Hoje eu estou assistido aqui pela Josélia e tem outra Josélia aqui conosco também. Um abraço. Se você está participando pela primeira vez, então diga, olha, é a primeira vez que eu estou participando do Breviário da Confiança, para que a gente possa lhe acolher, saber quem foi que lhe convidou para estar conosco, tá bom? Nós vamos entrar em oração daqui a pouquinho, porque hoje temos mais uma página daquelas assim muito profundas, não é? Muito fortes, e que a gente precisa realmente da ajuda do alto, da ajuda do Espírito de Deus, para que o nosso coração não só possa acolher, de certa forma entender, mas acima de tudo viver isto que o Breviário da Confiança nos propõe a cada dia, sempre com base na Sagrada Escritura, né, na Palavra de Deus, que neste mês de setembro a gente recorda como algo essencial para a nossa vida. A Palavra de Deus é a luz para os nossos passos. Se a gente caminha sem ela, é como caminhar no escuro, não é? Como é que a gente caminha sem luz? Acaba tropeçando, acaba caindo em abismos. Então é muito importante você ter, ler e viver a Palavra de Deus. É ou não é, Berenice? É ou não é, Toinho? Você concorda? Então, Nadilene, já convidou muita gente? Vamos enviar agora para muitos e muitos o avião da confiança, para que a gente possa evangelizar. É tempo de evangelização. Então, se você não enviou ainda, vamos lá, Rejane, convidar todo mundo do Eusébio para participarmos de hoje, desse momento de graça que é o Breviário da Confiança. E vamos então invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diga mais uma vez, reconhecendo a presença do Senhor junto a nós, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Como quem acredita realmente. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Quaresma de São Miguel, até o dia 29 de setembro, estamos nos aproximando, pedindo de modo muito particular a intercessão, a ajuda, a amizade do príncipe do exército de Deus, do príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. Nesse tempo também começamos ontem a novena a Santa Teresinha do Menino Jesus. Inclusive você pode acompanhar pelo perfil da comunidade Mariana Boa Semente no nosso Instagram. Santa Teresinha, essa jovem que viveu a santidade de uma forma tão profunda e tem nos ajudado a cada dia. E nesse mês de setembro tem sido a nossa instrutora aqui com relação à Sagrada Escritura. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da Confiança, abra o seu, se você já o tem, se não, procura adquirir. Vale muito a pena, muito importante. Deste dia 23 de setembro. E o título já é uma provocação maravilhosa, muito necessária para mim e para você. Felicidade de sofrer. A felicidade de sofrer transparece em todas as fases da vida de Santa Teresinha. Ela realizou praticamente a sua admirável doutrina sobre o valor e o alcance do sofrimento. Sofrer com resignação é virtude, mas sofrer com alegria é heroísmo. Desde pequenina, Teresa sentiu irresistível atrativo para o sofrimento. A cruz, diz ela, acompanhou-me desde o berço e Jesus fez-me amá-la apaixonadamente. Ela achava que nenhuma tribulação é demais para a conquista da palma, pelo que chamava perdido o dia passado sem sofrimento. Eram para ela de festa os dias em que sofria. Eis as palavras suas. Sabeis quais são os meus domingos e feriados? São os dias em que o bom Deus me envia mais provações. Mais ainda, se um sofrimento amargo um dia o coração vos vier conter, dele fazei vossa alegria. Sofrer por Deus, ó, que prazer!
Sofrer por Deus era a sua ventura. Numa das maiores tribulações da sua vida, quando o coração se lhe partia de dor, vendo enfermo o pai tão querido, vítima de um insulto cerebral, escreveu a uma das irmãs: que privilégio de Jesus! Como é preciso que Ele nos ame para enviar-nos tamanha dor. A eternidade não nos será bastante para bendizê-lo. Cumula-nos de favores como cumulava aos maiores santos. Que perfume suave exala a humilde violeta do Calvário, que, com seu pequenino caminho, ensina-nos a chegar ao heroísmo da santidade, só pelo amor, aproveitando as provações da vida. E aí, o que é que você diz de uma página destas, hein? Forte, não é? Você se sente bem longe de viver algo assim? Hein, Benilda? Hein, Isabelle? A gente escuta uma página dessa e fica assim com a mão na cabeça, não é não? Dizendo, meu Deus, como é que alguém tem felicidade de sofrer? Não é, Toninho? A gente fica assim, parado, né? Mas vamos mergulhar, né, meu povo? Porque essa é uma realidade que eu e você temos que encarar e nela crescer. Essa não é uma realidade exclusiva de alguns, né? Por mais que nos pareça assim uma situação tão absurda, tão difícil de se imaginar nela, mas faz parte da nossa vocação, faz parte da nossa vida. E tem uma riqueza muito grande, porque você imagina, eu e você, que na vida, de um jeito ou de outro, temos que sofrer. Você imagina se nós chegarmos a este ponto de sentir a felicidade de sofrer. Vai ser algo grandioso, não é não? Porque já que todos nós passamos pelos padecimentos desta vida, se nós descobrirmos, e aí é onde os santos nos ajudam, se nós descobrirmos aí no sofrimento a riqueza que ele tem, e porque Deus os permite na nossa vida vai passar por uma completa transformação. Ao invés de andarmos pelo mundo com medo do sofrimento, amargurados pelo sofrimento, abatidos pelo sofrimento, nós poderemos chegar a essa situação aqui. Santa Teresinha, ela chega a dizer, olha, vocês sabem quais são os meus domingos e feriados? Porque você sabe que o domingo, o feriado, ele tem um cheiro de contentamento, né? Quando a gente fala domingo, que bom, hoje é domingo, né? Hoje é feriado, então lembra tranquilidade, lembra alegria, lembra festa. Aí Santa Teresinha chega a dizer isso. Vocês sabem quais são os meus domingos e feriados? São os dias em que o bom Deus me envia mais provações. Olha aí, olha a situação aí, Martinha. Olha a situação aí, Martinha. Como é que alguém chega ao ponto de dizer, mas não só de dizer, de viver isso aqui? Porque o Monsenhor Ascânio hoje vai lembrar que isso foi algo que ela viveu. Porque uma coisa é você dizer isso aqui, é muito bonito, né? Você dizer uma poesia dessa. Se um sofrimento amargo um dia o coração vos vier conter, dele fazei vossa alegria, sofrer por Deus, ó que prazer. Uma pessoa que tem uma habilidade, né, para escrever, que tem uma veia poética,
Qualquer pessoa poderia escrever uma rima falando sobre o sofrimento, etc. Mas não é isso. Isso que ela escreveu foi porque ela viveu. É isso que o Monsenhor Ascânio diz. Ela realizou a sua admirável doutrina sobre o valor e o alcance do sofrimento. Santa Teresinha fala isso para nós com autoridade porque ela viveu. Diz o Monsenhor Ascânio que essa felicidade de sofrer transparece em todas as fases da vida de Santa Teresinha. Por isso que é importante que eu e você tenhamos e leiamos e reflitamos esse livro onde ela conta a vida dela. História de uma alma. Aqui Santa Teresinha conta a história da alma dela, né? A minha alma tem uma história, a sua também, né? Nós estamos talvez naquele nível de muita peleja, né? Como diz o Toninho aí, dizendo assim, isso aqui é um absurdo, não é? Pois é, a gente precisa ler a história da vida dela para começar a ver que esse absurdo tem um grande sentido, né? E aí é onde é que eu quero entrar com você nessa reflexão. Mas convide mais alguém que ainda está na peleja desta vida, não sabendo lidar com o sofrimento, até desperdiçando esses momentos de crescimento. Primeira reflexão que eu quero fazer com você. Você talvez possa dizer assim, mas por que a insistência nesse assunto, né? O breviário, né? Pode ser que você pense assim, né? Eu às vezes penso isso também, né? Mas o breviário é tão maravilhoso, mas por que é que o Monsenhor Ascânio volta e meia está falando nesta arrumação da aflição, do sofrimento, da dificuldade? Por quê? Por que será? Vamos lá, vamos lembrar do nosso tempo de estudante, ou talvez você ainda esteja estudando, né? Qual é a matéria que a gente estuda mais? Me diga. É aquela que a gente tem mais facilidade ou aquela que a gente tem mais dificuldade? Vou até melhorar a pergunta. Qual é a matéria que a gente precisa estudar mais? Porque tem matéria que a gente até estuda bastante porque gosta dela, né? Gosta e até aquilo ali você nem sente dificuldade. Você gosta tanto daquele assunto, sei lá, história, geografia. Essas eram as que eu não gostava muito, história, geografia. Eu sempre gostei mais de ciência, né? Português. Mas essas matérias, história, geografia, eu nunca gostava. Talvez você goste mais delas e não goste tanto de ciência, de matemática, de português. A questão é, tem matéria que a gente estuda e até estuda bastante porque gosta. Aí gosta de se aprofundar, etc. Mas tem matéria que a gente não gosta. Mas exatamente porque a gente não gosta, e a gente não gosta porque a gente tem dificuldade, essas a gente precisa estudar, mesmo sem querer, a gente precisa querer estudar, porque senão a gente não passa. Não é assim não? Vamos lá. Hein, TT, diga aí. Vamos lembrar aqui do nosso tempo de estudante, né? Quando a gente tem dificuldade em uma matéria, a gente precisa, mesmo sem querer, a gente precisa se dedicar, se debruçar sobre ela, com dificuldade, pede ajuda a alguém, me ajude, que esse negócio aqui está difícil, não entra. A gente até diz, rapaz, eu olho, mas não entra, não é não? Mas a gente precisa concentrar esforços, né? Por exemplo, o Toninho, ou ele estudava química, ou então ele não passa. Ou então ele não passava, não era não, Toninho? É desse jeito? Ou você estuda, ou você não passa. Ó, a Eliane, ela gostava de português, mas teve sempre dificuldade em matemática. Então, ou a Eliane estudava matemática, para ver se entrava, né, Eliane? Entra. Ou então ela não passava e ficava parada lá. Você está entendendo, Liana? Você está entendendo, Ivanda? Olha, Sandra, se não for assim, a gente não entra. Aonde? No céu. Ou a gente estuda sobre isso aqui, ou a gente se concentra sobre isso aqui, ou a gente fica entalado aqui nessa vida, a gente não entra na glória.
E deixa eu dizer para você, se a gente não aprender a sofrer aqui, a gente, na melhor das hipóteses, vai sofrer lá no meio do caminho, né? Aquela realidade chamada purgatório. E aí eu pergunto para você, você prefere sofrer nesta vida sabendo porque está sofrendo, encontrando até alegria no sofrimento, ou experimentar o sofrimento muito mais doloroso porque é muito mais compreendido, é muito mais profundo, é muito mais doído lá no purgatório. Então, se a gente aproveitar da graça que nós temos da evangelização, daquilo que Jesus... Porque Deus quer que a gente vá direto para o céu, meu povo. Deus não gosta de nos ver sofrendo. Você está entendendo? É importante a gente ter essa compreensão. Deus não gosta de nos ver sofrendo, porque senão a gente pode ter uma ideia errada de Deus, de achar assim, mas não é que Deus é bom se precisa disso aqui tudinho. Não é que precise porque Deus acha bom. Por conta do pecado original, a nossa humanidade ficou ferida e ela precisa ser curada, precisa de um tratamento. E o tratamento passa pelo sofrimento. É no sofrimento que nós vamos ter o nosso coração purificado, aberto à graça de Deus, santificado, a Jesus conformado. O nosso coração restaurado, de felicidade plenificado. Então, é um tratamento doloroso necessário. Você quer ficar curado? Então, precisa passar por esse processo aqui. Mas não é simplesmente passar pelo sofrimento, senão todo mundo já ia direto para o céu, né? Porque de um jeito ou de outro todo mundo sofre nessa vida. É se eu e você passarmos pelo sofrimento da forma adequada. Então essa é uma primeira compreensão que eu e você temos que ter. Por que é que a gente precisa falar sobre isso, rezar sobre isso? Porque nós temos dificuldade. Os discípulos, eles não gostavam dessa matéria. Eles gostavam de milagres, gostavam. Os discípulos, quando Jesus fazia os milagres lá, né? Imagina a empolgação deles. Você viu lá, Pedro? Rapaz, o homem estava aleijado, né, rapaz? De nascença. Rapaz, o Jesus é show, né, não? Aí o outro dizia, rapaz, impressionante. E aquele lá que não enxergava? Você viu lá? Ele foi lá, fez uma lama, passou nos olhos dele, ficou enxergando. Rapaz, Jesus é maravilhoso. Agora, aí o outro dizia assim, né? Aí Tiago chegava e dizia assim, rapaz, mas eu gosto muito é do jeito que ele fala. Rapaz, mas fala bonito demais. Rapaz, as palavras de Jesus, assim, a gente chega, sente aquela empolgação. Então, tudo isso aí eles gostavam muito, né? Agora, quando Jesus começava a falar de sofrimento, de dificuldade, aí eles, Jesus, vamos mudar de assunto, né? Vamos falar de outra coisa. Igual a gente, não é não? Igual a gente. Quando a gente está falando do céu, do amor, do perdão, da misericórdia, aí, maravilha. Aí quando vem uma página dessa aqui, a gente, meu Deus do céu, tem que estudar esse negócio. Tem que estudar esse negócio. E que bom que a gente tem uma professora maravilhosa nos ajudando, né? Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, nós podemos ir por etapas. É outra coisa importante também. Aqui o Monsenhor Ascânio fala de duas realidades. Uma que é virtude, outra que é heroísmo. Ele diz assim, sofrer com resignação é virtude. Sofrer com alegria é heroísmo. Olha lá, em que etapa nós estamos? Hein, Simone? Diga lá, vamos ver em que etapa nós estamos. Porque se nós já sofremos com resignação, já foi um passo enorme. O problema é que muitos de nós não chegamos nem aqui ainda. Por isso que quando a gente imagina sofrer com alegria, aí é que parece inatingível. Porque, meu irmão, minha irmã, esse processo que tem tudo a ver com crescimento em santidade, que tem tudo a ver com a entrada no céu, porque no céu a gente só entra santo. Nem que a gente vá se santificar ali no último instante da nossa vida, ou a gente precise de todo um processo de purificação e sofrimento no purgatório, mas no céu só entra santo.
depois de ser santificado. E só é santificado depois de ser purificado. Olha o que Jesus disse, renuncie a si mesmo. Então é todo um processo de renúncia de si, e esse processo de renúncia de si é sofrido, é doído, não é? Esse processo de enfrentamento do mal, abraçar a cruz, não é? Como Jesus indica, renuncie a si mesmo, abrace a sua cruz e siga-me. Siga-me significa imitar a Jesus. E a gente imita Jesus no amor, e não existe maior amor do que aquele que dá a vida. E dar a vida significa se oferecer. E se oferecer significa sofrer. Basta imaginar aí a imagem de um pai, de uma mãe que se mata pelos filhos, né? A gente usa até essa expressão. O que é que quer dizer? Quando o pai e a mãe dizem assim, que se mata pelos filhos, quer dizer assim, se doa, se gasta, se oferece fisicamente, psicologicamente, né? Quem é pai e quem é mãe sabe disso. Todo pai e toda mãe que se preze sofre pelos filhos. Então, o amor, ele supõe sofrimento. E uma prova concreta do amor é o sofrimento. Por quê? Porque é no sofrimento em que a gente expressa a nossa capacidade de doação. Quando é que a gente verifica se realmente alguém gosta da gente? Quando ela está perto da gente nas horas boas ou quando ela está sofrendo com a gente nas horas difíceis? Diga aí, Leia, como é que você verifica realmente o nível, a qualidade de uma amizade? Sei lá, você está nadando em dinheiro, está uma fartura na sua vida, aí cheio de gente ao seu redor, né? Batendo nas suas costas, lhe abraçando, você é a melhor pessoa do mundo, né? Então tá ali, rodeado de amigos, todo mundo ali. Bom, não vou dizer que ali não existe uma expressão de carinho, de amizade, tudo bem, mas vamos dar uma purificada nisso aí. Você entra numa falência, não tem mais dinheiro nem para comer. Para piorar, você adoece. Aí o povo parece que sumiu. Aí fica ali um ou dois que vai lhe visitar todo dia, que chora com você quando chega na sua casa e vê você falando das suas dores. Você vê nos olhos as lágrimas, que leva comida para você na sua casa. Não é difícil não, né, a gente responder? Responda aí. Qual desses amigos realmente mostraram que são seus amigos, que lhe amam? Claro, você respondeu. Aqueles dois, não é, Marcos Vinícius, que ficaram ali. Pois, meu irmão, minha irmã, é dessa forma também que na vida nós vamos provando nosso amor a Deus. É nessa ocasião, por isso Santa Teresinha dizia que os domingos e feriados dela, os melhores dias para ela, eram aqueles dias em que ela podia provar o amor dela a Deus. Porque um dos sentidos dessa compreensão do sofrimento é essa oferta de vida em retribuição à vida recebida. Quem aqui já recebeu um grande favor de alguém? Acredito que todo mundo já recebeu um grande favor de alguém, né? Então, o que é que acontece? Quando alguém nos faz um grande favor, a gente tem alegria em retribuir aquele favor, não é não? Você até fica contente quando surge uma oportunidade, porque aquela pessoa lhe fez um bem tão grande que você fica querendo de alguma forma retribuir aquele favor. E aí quando surge uma oportunidade, você fica alegre ou fica triste? Você fica alegre. Vocês vão coisa boa, você não vê a hora de fazer aquilo por aquela pessoa. Por quê? Porque você é grato. Porque quando você tem um amigo e esse amigo lhe faz um bem, você se alegra em retribuir a este bem. Então, quando os santos, né, como Santa Teresinha, vão crescendo nessa compreensão
do amor de Deus, de um amor provado na cruz, cresce no coração um desejo de retribuir. Por isso que eles se lançam para doar a vida. E alguns são capazes de morrer mesmo martirizados. Porque amor, complete, com amor se paga, não é não? Amor, com amor se paga. Se você pode pagar amor com outra moeda, não dá, não alcança. Amor com amor se paga. E então o amor que Deus nos ofereceu e continua nos oferecendo, Deus se doa para nós. Pensa em cada missa. Olha a humilhação de Deus. Deus vira um pedaço de pão para cair na minha mão, para entrar na minha boca, para ser mastigado por mim. Isso é Deus, gente. É Deus ali na Eucaristia. É Deus. Olha como Deus se diminui por amor. E aí, quando você não está nem aí, você já deve ter sido alvo de ingratidão, né? Quem aqui já não experimentou a ingratidão na vida? Com certeza, todos nós já experimentamos. Então, às vezes, uma pessoa faz de tudo por nós, né? Se entrega, se doa, tudo. E você não está nem aí. O problema é esse, muitas vezes é assim que nós agimos com relação a Deus. Nós olhamos para a cruz, que lindo, né? Foi realmente, Jesus morreu por mim. Que maravilha. A gente vai para a missa um dia, 2 dias, tem gente que vai para a missa todo dia. Que bom, que lindo, Jesus na Eucaristia, eu acredito. Mas na prática, isso não enche o nosso coração com essa realidade da gratidão e por isso não se transforma em doação. E aí, quando a gente lê uma página como essa, a gente não consegue entender por que é que os santos, como Santa Teresinha, se alegravam quando sofriam, porque ali no sofrimento eles poderiam oferecer um amor purificado a Deus. Porque amar a Deus quando se está sofrendo é um amor provado. Dizer eu amo a Deus quando tudo está bom cá para nós, né? Leiliane, é moleza. Tá tudo bem, você está com saúde, com dinheiro, com emprego, tá tudo bem na sua família, aí você, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Senhor, glórias a Ti, eu te amo de todo o meu coração. Não estou dizendo que você está mentindo, mas eu tenho que dizer que quando eu e você fazemos aí, é um amor legal, mas é um amor assim não tão comprovado, né? Agora, quando numa situação difícil, quando numa dificuldade, quando numa doença, quando num problema financeiro sério, quando seu coração está envolvido de angústia, de tristeza, quando nessa situação em que você está assim, mais ou menos parecido com Jesus na cruz, você continua dizendo, meu Deus, eu te amo. Eu te ofereço esse meu sofrimento. Eu estou lembrando do quanto o Senhor sofreu por mim na cruz. E eu estou me unindo ao Senhor, eu estou me oferecendo. E eu estou te louvando, eu estou te bendizendo. Então isso eleva o nosso amor a um nível muito mais alto, muito mais comprovado. Então, meu irmão, minha irmã, são essas compreensões que vão dando sentido a este absurdo. Porque se eu e você não olhamos para a realidade do sofrimento com o devido entendimento, nunca nós vamos encontrar nele contentamento. Agora, como nós dizíamos, são etapas. Então, Deus nos ajude, e aí eu vou já falar sobre isso, a começarmos a sofrer com resignação. Carliane, está quase impossível, se não mais do que impossível imaginar sofrer com felicidade? Pois vamos começar a sofrer com resignação. Olha, já dá para pensar um pouquinho mais. Vamos entrar aqui no acordo?
Ó, Pardo, é o seguinte, ficar feliz na hora que estou sofrendo, mas você entende, ficar feliz não é ficar rindo, não. A gente pode pensar assim que Santa Teresinha, na hora que estava sentindo as dores que ela sofreu ali nos últimos anos da sua breve vida, só viveu 24 anos, a gente pode pensar que Santa Teresinha ali no leito, sofrendo, não é? A tuberculose, quando vinha aquelas dores, a gente pode pensar que Santa Teresinha ficava o tempo todo sorrindo. Não é assim, não. Olhe para Jesus na cruz. Vamos pensar, Jesus na cruz. Vamos lá. Você acha que Jesus na cruz estava feliz? Sim ou não? Sim ou não? Me diga aí. Jesus na cruz estava feliz? Responda aí, escreva aí no comentário. O que é que você acha? Porque a gente está falando sobre a felicidade no sofrimento, não é? Você acha que Jesus na cruz estava feliz? Sim ou não? Responde, meu povo. Vamos lá. A Diana acha que não. Vamos lá. Quem mais? Vamos lá. Valendo ponto para o céu. A Leiliane acha que sim. Olha lá, a Diana não diz só não, ela diz com certeza não. A Sarmento diz não. A Crislaine diz não. Deixa eu dizer para você. Ah, meu Deus, parece uma coisa sem sentido, mas tem todo sentido. Gente, a cruz foi o momento mais feliz da vida de Jesus. Você está entendendo? O problema é que a gente entende felicidade como uma exterioridade. Aí você olha Jesus na cruz, olha o sofrimento, né, de Jesus, não vê um sorriso no rosto de Jesus, então ele já diz, olha, não, está triste, estava feliz não. Gente, a cruz foi o momento mais feliz da vida de Jesus. Por quê? Porque foi o momento em que ele mais nos amou. Porque foi o momento em que ele mais nos amou, foi o momento em que ele mais se realizou. Olha lá, vamos pensar agora a felicidade como realização. A gente não usa muito, né? Eu sou feliz, eu sou realizado. Pois bem, quando é que a gente se realiza? Quando a gente se concretiza. Quando a gente se concretiza, quando tudo aquilo que a gente nasceu para ser, a gente está sendo. Isso é realização. Realização não é comprar o carro mais moderno do mundo, não é ganhar o celular mais sofisticado. O problema é que a gente vai reduzindo realização a essas porcariazinhas dessa vida. Desculpa aí, gente, mas é verdade. Mas realização tem a ver com concretização. É quando nós somos aquilo que nascemos para ser. Então, Jesus nasceu. O Filho se fez homem e nasceu para a nossa salvação. Ali ele estava plenamente realizado, porque ali na cruz, qual é a frase que ele diz? Tudo está consumado. Ah, lembra ontem na página do breviário? Santa Teresinha, ali nas suas últimas palavras, quando aquela freirinha perguntou, aí você vai para o de ontem, não viu o breviário de ontem? Então vai lá no IGTV, procura lá no YouTube, pega o de ontem, vai ver lá que no final uma irmãzinha, quando ela já estava próxima à morte, disse, irmã Teresinha, me diga alguma palavra para me guardar. Ela já disse, olha, tudo que eu tinha de dizer eu já disse, tudo está consumado. Só o que vale é o amor. Então tudo está consumado. Jesus disse isso para dizer, eu estou plenamente realizado. Porque tudo o que eu deveria fazer, eu fiz. Isso vai acontecendo na vida dos santos. São Paulo encerra dizendo, combati o bom combate, guardei a fé, vou receber a coroa da glória. Aí São Paulo está dizendo isso aonde? Num hotel de 5 estrelas, na beira de uma piscina. Não, ele está ali à beira da morte. À beira da morte. Alguém diz assim, que bom, que maravilha, sou um vitorioso. Você está entendendo? Então, esta compreensão da felicidade
é muito importante para que a gente possa entender o que é felicidade de sofrer. Não é alguém sofrendo e rindo. Isso aí é uma pessoa doente, né? Se você vê uma pessoa sofrendo e morrendo de achar graça como se nada está acontecendo, o santo, a santa, ele não fica anestesiado, não. Ele sente as dores, mas ele as vive com sentido. Existe um sentido. E qual é o sentido? Retribuição ao amor de Deus, abertura, isso até antes, né, a esse processo de purificação da morte, daquela história do homem velho, da mulher velha que a gente falava ontem. Essa adesão incondicional a Deus, entender muitas vezes o sofrimento como fruto de um combate. De um combate. Veja quantos sentidos tem o sofrimento. Às vezes a gente pode entender o sofrimento também como um sinal que você está no caminho certo. Olha lá. A pessoa está lá no trabalho, vou dar um exemplo, está lá no trabalho. Aí está todo mundo envolvido numa maracutaia. Aí você entra junto. Entra junto, porque você não é besta, né? Você não é santo. Se você entra junto com os amigos numa maracutaia, não é porque você não é besta, é porque você não é santo. Aí você entra para se dar bem também, né? É porque todo mundo faz isso e tal. Você não vai sofrer se você fizer isso, né? Pelo menos de imediato. Depois vem as consequências, né? A gente sabe disso. Mas na hora parece que está tudo numa boa. Não tem o sofrimento. Na hora não tem. Agora, se você for santo, você vai se levantar no meio da sua turma de colega de trabalho e vai dizer, gente, eu não concordo com isso. Né? Eu acho que, inclusive, vocês não deviam se envolver nisso aí. Ah, meu irmão, minha irmã, você vai perder a amizade deles. Eles vão cair em cima de você. Talvez vão até mentir sobre você. Vão fazer de tudo para você perder o emprego. O que é isso? Sofrimento. E aí o que é que você deve fazer diante de um sofrimento desse? Ficar feliz, vai dizer, olha, eu estou no caminho do céu. Essas pancadas que eu estou levando aqui não é à toa, não. Por isso que os mártires também, quando eles eram presos, eles entendiam que estavam no caminho. Você sabe que no início da igreja, ainda hoje, tem um movimento que resgata, né? O neocatecumenato, essa imagem de Jesus, esse título de Jesus como o caminho. Então, um sinal de que a gente está no caminho são os sofrimentos. Olha o que Jesus diz, a porta é estreita, né? O caminho é estreito. Então, se a minha vida e se a sua é muito folgada demais, pode ser que a gente não esteja no caminho. Então, tudo isso, meu irmão, minha irmã, vai dando sentido ao sofrimento. E nós podemos e devemos começar, pelo menos, se não sofrer com alegria, com essa compreensão profunda que os santos tinham e até se contentavam, se realizavam, tinham essa alegria interior que poderia até se expressar na face, né? Você vê história de mártires morrendo com um sorriso no rosto, então é uma alegria tão grande que transborda, não necessariamente, mas pode transbordar. Nós podemos começar almejando a resignação. Desde as pequenas coisas, e aí onde Santa Teresinha é uma grande mestra. Porque para Santa Teresinha chegar nesse nível, ela foi crescendo nas experiências do dia a dia. Porque se a gente já imagina os grandes sofrimentos, a gente vai ter mais dificuldade de chegar lá. É um processo. Então, vamos começar de hoje, vamos lá, vamos assumir esse propósito, né? De que nas contrariedades, nas dificuldades do dia a dia, a gente não se deixe levar pela reclamação, pela murmuração, pelo queixume. Na hora que vier aquela vontade de dizer, oh meu Deus, como é que pode um negócio desse acontecer assim? Você dá uma segurada e procura acolher. Mas aqui então tem
o principal dessa história toda que nós estamos conversando hoje. Olha, desse estudo, né? Estamos aqui, queimando pestana para estudar esse negócio necessário aqui. Olha o principal. Olha o principal. Gente, isso só é possível. Esse absurdo só é possível. Esse passo para o absurdo, que é a resignação no sofrimento, só é possível pela graça de Deus. Isso que a gente vê Santa Teresinha vivendo e ensinando, ela não conseguiu com a capacidade dela, você está entendendo? Porque quando a gente escuta uma página assim, qual é a primeira coisa que eu e você dizemos? A gente diz assim, não, isso não dá para mim, não, eu não dou conta de viver isso aí. Não dá mesmo não. Eu não dou conta de viver isso aí. Você não dá conta de viver isso aí. Santa Teresinha não dava conta de viver o que ela viveu. E como viveu? Pela graça de Deus. Agora, eu preciso dizer para você, onde é que você encontra a graça de Deus? Em Lucilene. Se você for no melhor supermercado da sua cidade, você encontra a graça de Deus? Chega lá, aqui mesmo na nossa cidade inauguraram um agora, é uma coisa assim, gigante, né? Aí você chega lá e diz assim, rapaz, eu ouvi dizer que o supermercado aqui tem de tudo, tem de tudo. Eu estou precisando de 5 sacos de paciência e se eu puder me arranjar assim uns 100 litros de resignação, porque o negócio está pesado, né? Lá em casa, lá na minha vida, e eu não estou conseguindo não, então eu quero saber se aqui tem para vender. Tem não. Em farmácia? Talvez tenha em farmácia. Tem não. Mas se eu tiver muito dinheiro assim, eu não posso comprar, não? Pode não. Até porque é de graça. É de graça? É de graça. Você não precisa ir comprar em canto nenhum. É de graça. Como é que eu consigo essa graça? Diga aí. Agora eu quero ver. Vamos lá. Escreve aí. Já que eu não posso comprar, já que eu não encontro em canto nenhum, em supermercado, em farmácia, aonde? Vou dar uma dica, hein? Começa com a letra O, termina com a letra O. Vamos lá, Sheila. Começa com a letra O, termina com a letra O. Vamos lá. Essa é uma palavrinha que vai resumir tudo. Tem gente que já colocou aí confissão, tem gente que já colocou aí Eucaristia. Vamos lá. Começa com a letra O, termina com a letra O. É onde a gente encontra essa graça para conseguir viver isso aqui. Muito bem, Oswaldo. Muito bem, Martinha. Oração. Oração. Sabe por que a gente acha isso aqui um absurdo? Que a gente não reza. Ah, Senhor Jesus, é porque a gente não reza. Ô, José, a gente não reza. Aí você pode estar dizendo, não, padre, não diga isso não. Não diga isso não porque eu rezo. Olha, se você souber quantos textos eu rezo por dia, quantas novenas eu faço por dia, tá? Bom, quem sou eu para falar do seu coração? A questão é, a gente precisa rezar bem rezado, com intimidade com Deus. Não pode ser só uma oração, repetindo, né? Feita uma metralhadora. Tem gente que reza as novenas, não sabe nem o que está dizendo. Às vezes é muito linda aquela oração, e se for rezada com profundidade, é uma maravilha. O texto, por exemplo. Não precisa ir muito longe, não. Reza um texto, mas bem rezado. O problema é que, na maioria das vezes, a gente reza o texto doido para terminar, né? Naquela coisa, a cabeça longe, né? Rezando aqui, Maria, cheia de graça, ora convosco. Então, essa oração não funciona. A missa, para que uma oração mais importante, mais eficaz do que a missa, onde Deus entra na gente, O problema é que às vezes a gente está na missa, mas não está na missa. Não, Luciana? A gente está na missa, mas não está na missa. Já ouviu aquela expressão, né, que a gente tem quando
quando falece alguém, diz assim, missa de corpo presente, né? A maioria das nossas missas, vamos ser sinceros, gente, a maioria das nossas missas são missas de corpo presente, mas de alma ausente. Eu estou na missa, mas a minha cabeça está longe. Vamos ser sinceros, não é não? A maioria das nossas missas são missas de corpo presente, mas de alma ausente. Aí o que acontece? A gente não cresce na fé. A gente não entende isso aqui. A gente não cresce na esperança. A gente não espera mesmo o céu. A gente prefere ficar por aqui na terra mesmo. A gente não cresce no amor. A gente não se dispõe a se doar, a renunciar a si mesmo. Porque tudo isso, gente, é graça de Deus em nós. É fruto da graça de Deus em nós. Se eu e você não rezarmos, a gente não consegue. Mesmo. Santa Teresinha não teria conseguido. Não é porque a gente às vezes acha que a pessoa já nasce assim. Não é não. Foi um processo. Foi um processo. Eu não sei se você sabia, eu vou dizer aqui agora, não sei se você sabia. Você sabia que Santa Teresinha era uma pessoa que tinha problemas sérios psicológicos e psiquiátricos? Porque a gente às vezes pensa que o santo já nasce santo, né? Sem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma na vida. Deus escolhe alguns e aí ele tem uma vida. Não é assim não. Toda história de santo você vai ver que foi uma história difícil. Hoje, inclusive, né? Era quase um pecado se não falasse isso hoje. Hoje é o dia de um grande santo. Santo, pense no santo grande. São Pio de Pietrelcina. São Pio de Pietrelcina. Um grande santo. Vale a pena, se você não conhece, procurar conhecer. E foi um santo que teve a vida muito marcada pelo sofrimento. Pra você ter ideia, ele, jovem ainda, recebeu as chagas de Jesus. Você está entendendo o que é isso? Deus deu a ele, primeiro a nível interior, ele sentiu as dores que Jesus sentiu lá na cruz. E depois, os estigmas, recebeu mesmo as feridas. O santo de uma vida impressionante. Mas por quê? Porque rezava. Porque tinha intimidade com Deus. É essa intimidade que nos leva a esta absurda felicidade de sofrer. Se eu e você começarmos a rezar mais e a rezar bem, a gente vai começar a entender o sofrimento de uma outra forma. A perceber o sofrimento como uma ocasião especialíssima de crescimento. A ver que não tem outro caminho de crescimento se não passar pelo sofrimento. Eu sou o caminho e esse caminho passa pela cruz. Não existe Jesus sem cruz. Não existe Jesus sem cruz. Se alguém está lhe oferecendo, dentro ou fora da Igreja Católica, um Jesus sem cruz, está mentindo para você. É uma pessoa que está enganada e enganando, viu? Não existe Jesus sem cruz. Faz parte do caminho, faz parte do caminho. E se não houver oração, por isso que Jesus, antes de chegar na cruz, Jesus ensinou os rapazes a rezar, pelo menos tentou ensinar a rezar, mostrava a eles. Subia na montanha, acordava cedo. Eles viam Jesus rezando, ensinou o Pai Nosso. Por quê? Porque Jesus sabia que se eles não rezassem, eles não conseguiriam. Vamos rezar. Jesus, nós queremos te pedir esta graça. Ensina-nos a chegar ao heroísmo da santidade, Senhor. Começa-nos, Jesus, ajudando-nos a sofrer com resignação, a sofrer de um modo virtuoso, Senhor. Jesus, ajuda-nos a aproveitar, como Santa Teresinha nos ensina, as provações desta vida. E para isso, Jesus, ensina-nos a rezar.
Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Deixa aí no comentário o que foi que esse breviário falou ao seu coração. Enquanto isso, eu vou lançar um convite aqui para alguém rezar uma Ave Maria conosco. Deixa eu ver aqui até que ponto nós vamos ter alguém que deseja rezar com a gente, lançando aqui o convite. Vamos ver se a gente reza essa Ave Maria hoje com alguém que está nos acompanhando. E aproveito para lembrar a você que o Breviário da Confiança, não sábado, mas será sexta-feira, depois de amanhã, com Dom Mário Spack, um bispo maravilhoso, lá de Paranavaí, diocese de Paranavaí. Recebeu, inclusive, uma grande missão de estar ajudando o CARES, que é a realidade que o Papa Francisco criou, assim, pela graça de Deus, reunindo todas as expressões da renovação carismática católica, e o Dom Mário é aquele que está encarregado de fazer, né? Ajudar essa realidade a acontecer aqui no Brasil. Então, depois de amanhã, se Deus quiser, nós vamos ter aqui Dom Mário Spack, um bispo jovem, você vai gostar muito, aqui no Breviário da Confiança. Se o convite chegar aí, você aceite, tá bom? Por que é que não será sábado? Porque sábado, já fica o convite para você, se Deus quiser, nós vamos ter a ordenação de 2 jovens da nossa comunidade, 2 jovens diáconos, o diácono Durval e o diácono Bruno, serão padres da igreja. Que grande alegria, às 9 da manhã, exatamente no horário do Breviário da Confiança. Então, por isso que não vai acontecer sábado esse nosso momento aqui. Será na sexta-feira com Dom Mário Spack. Saiba que nós estamos na novena de Santa Teresinha. Ontem foi o primeiro dia, você pode acompanhar o dia de ontem no IGTV da comunidade Boa Semente. Você pode também acompanhar ao vivo. Procure, entre aqui na descrição, veja os horários em que está acontecendo. Vale muito você acompanhar e viver esse período até o dia 1º da novena de Santa Teresinha do Menino Jesus. Divulga o Breviário da Confiança com as pessoas da sua família, com seus amigos, com os seus colegas de trabalho. Marque muitas pessoas, envia o convite para que mais e mais pessoas se unam a nós, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau!